tricolores! E aí, galera? Tudo certo? Como é que vocês estão? Na paz? Respirando aliviado? Eu acho que vocês estão com frio. Eu acho que tá com frio aí, ó. Tá gelado. E aí, galera? Beleza? Entrando na vibe do nosso da nossa estrela, Rian Francisco. Moleque embaçado, hein? Estreia não, porque já tinha jogado contra o Botafogo, mas já tinha mandado uma bola na trave, né? Mas a gente vai chegar lá. Vamos falar aqui duas coisas aqui sobre o que aconteceu aí após, né, as vitórias, do São Paulo contra o Corinthians. O São Paulo acabou meio que já acertando logo a venda do William Gomes pro Porto, e nisso o Moreira também tá indo como empréstimo. Isso ajudou, o Wendel vai chegar, então o São Paulo vai ter a liberação, aí o Porto vai liberar o Wendel. Mas essa venda do William, não só a venda dele, mas pelo valor também que ele foi vendido, porque a multa do moleque era de 754 milhões, né, de reais. E aí o São Paulo vendeu ele por 74, 70, 10% do valor. E todo mundo ficou se perguntando, mas pô, então, né? E além disso, aí como o Moreira também vai, o São Paulo acertou então a contratação do Cendric Soares, que estava treinando lá no CT e tal, não sei o que, de 33 anos, se eu não me engano, ele tem. E aí ficou aquele negócio, uma vibe muito estranha, falando que o Zubeldia não contava com a molecada, que queria se desfazer logo da molecada. Tanto é que saiu aí a venda do William, saiu o empréstimo do Moreira, e aí contrataram um lateral direito de 33 anos, e que isso vai tirar o espaço do Mike, que é o moleque que está chegando da base e tal, não sei o que. Mas a gente precisa colocar um pouco, né, pautar um pouco isso aí e tirar um pouco das costas isso aí do Zubeldia, que não teve nada a ver com basicamente nenhuma dessas transações, né? Primeiro que ele conta assim com o Mike, né? É claro que ele vai trabalhar no tempo dele e de acordo com que o pessoal lá internamente for falando que o moleque está pronto, que ele vê que tem oportunidade. É claro que ele vai perder um pouco de espaço, se ele ia ganhar algum espaço, né? Com a saída do Moreira, ele vai acabar perdendo porque chega um jogador experiente, rodado e tal. Mas, a princípio, o contrato do Cendric Soares é de 3 meses, por produtividade. Então não é que ele chegou, vai ficar em definitivo, etc e tal. Não, ele vai ficar, vai jogar por 3 meses, aí vai estar disponível para o Zubeldia nos 3 meses. E caso ele seja bem aproveitado, perdão, em caso ele seja aproveitado, o, o São Paulo poderia ter aí poderia contratar definitivamente ele para ficar com o clube. Teria preferência, etc e tal. Então, mas o Zubeldia não pediu o jogador. O jogador estava lá, a diretoria achou interessante e pum, contratou. Não foi um pedido do Zubeldia. Então vamos deixar claro, né? Primeira coisa, o Zubeldia não pediu o Cendric Soares. Ele veio aqui para treinar, estava lá treinando, não sei o quê, e a diretoria decidiu fazer a oferta. Vamos para a parte do William Gomes. Imagine que vocês têm, alguns têm realmente, né? Aí seus 18, 19 anos, 20 anos,
fizeram uma boa temporada quando entrou, jogaram bem, etc e tal. E veio uma oferta de um clube europeu para vocês. É o Porto, não é nenhum time de grande ponta lá, mas é uma oferta. Vendo que durante o próximo ano você vai ter que brigar por espaço, porque o Oscar chegou e o Oscar roubou o espaço do titular, que era até então o Ferreira, o Ferreirinha. Ou seja, o Ferreirinha perdeu espaço e foi parar no banco. Então, enquanto que o William Gomes ia disputar espaço com o Ferreira, né, porque assim, se o Ferreira tivesse sendo titular, quando o Ferreira não pudesse jogar, entraria o William Gomes. Agora, o Ferreirinha perdeu espaço. Não é que perdeu espaço também e tal, não sei o quê, né? Vamos, né? Não é uma questão de empurrar, nada disso. Mas enfim, o Ferreirinha vai ser, né? Ele não vai ser o titular. O Luciano vem se mostrando aí nesse quarteto que o São Paulo está desenhando, o titular. E aí é Luciano, Oscar, Caleri e Lucas. Então o Ferreirinha, com quem o William Gomes ia disputar espaço, perdeu espaço. Ou seja, o William Gomes ia ter que ser a opção da opção. Ele ia jogar quando ou o Oscar, ou o Luciano, ou o Lucas. O Lucas nem tanto que é pela direita, mas ele jogaria o William quando o Oscar, o Luciano e o Ferreira não jogassem, ou não pudessem jogar. E o Ferreira vai jogar quando o Oscar e o Luciano não jogarem. Ou seja, você seria a terceira opção. Aí você vê esse cenário se desenhando para o ano. Você vai ter uma dificuldade de se apresentar, de mostrar o seu futebol. E aparece uma oferta. Por mais que não seja a oferta ideal, mas é uma oferta. E o São Paulo aí como clube necessitando de dinheiro também, vendo também que este cenário vai se desenrolar, optou por aceitar a oferta. Ele falou assim, eu vou ganhar esse dinheiro agora, porque se o William Gomes ficar esse ano, provavelmente ele não vai aparecer tanto quanto precisaria para a gente poder fazer uma boa venda, e ele desvalorizaria. E aí, em 2026, quando voltasse talvez e tivesse, blá blá blá, né, pudesse jogar. Ô Clark, deixa minha camisa aí. Vendo a camisa balançar ali. E aí, o que iria acontecer? Me digam. Perderia dinheiro, perderia valor. A diretoria ficou com esse receio de não receber uma nova oferta, de não receber uma oferta. Então, optou por aceitar. O atleta estava interessado, sim, em jogar na Europa, em jogar pelo Porto, porque ali é uma porta de entrada. E o São Paulo fez o negócio. Não foi consultado o Zubeldia, tá bom? Então não tem nada a ver o Zubeldia não valorizar a base. O Moreira está indo por uma questão de empréstimo, porque aí sim, então o Mike vai ter espaço, nós temos o Igor Vinícius e o Cendric Soares vai poder jogar também. Eu faria isso com o Moreira? Não sei. Olha, o histórico de lesão do Moreira é complicado, ele tem 21 anos. Quando você pega o período de tempo que ele já ficou parado por conta de lesões, passa de um ano. Fizeram as contas aí, alguém fez as contas aí, que eu olhei, deu 367 dias que ele ficou parado por conta de lesão. Com 21 anos. Rompeu o ligamento, teve uma série, joelho, teve uma série de problemas. Então, sinceramente, assim, eu acho que talvez a chegada do Cendric Soares talvez não fosse algo tão esperado, mas lembre-se, é um contrato de 3 meses, não é né, não é nenhum chegou para jogar. E o Mike tá subindo agora, gente. Ó, não vejo que está tirando espaço da molecada.
A ida do William Gomes, inclusive, abre espaço para essa molecada da Copinha, esses campeões aí sub-20. O Zubeldia ontem falou sobre isso, falou assim: eu tenho receio, eu quero que esses moleques joguem, seja aqui com a gente ou seja lá no sub-20. Então não dá, eu vou trazer aqui para jogar com a gente, para integrar o elenco, mas se eles não jogarem aqui, eu quero que eles joguem no sub-20, porque eles precisam jogar, né? Eles precisam estar com ritmo de jogo, eles precisam estar jogando. É tão simples quanto isso. E se no time titular não tiver espaço, então, vocês acham que o Alves vai jogar, o Matheus Alves vai jogar? Vi de ontem, a preferência era pelo Rodriguinho. E o Rodriguinho entrou e jogou. E jogou bem. Então, não vamos criar caso onde não tem, tá? Vamos deixar o pessoal trabalhar. Pelo menos a comissão técnica, eu tenho ciência que eles sabem o que eles precisam fazer, né? A diretoria pediu jogadores da base que pudessem ser vendidos. Então eles têm que trabalhar e têm que mostrar esses moleques para que eles possam ser vendidos. São Paulo precisa de dinheiro, gente. Lembra? Dinheiro. Lembra a questão do fundo de investimento? Então, São Paulo precisa pagar, precisa lucrar, precisa ganhar dinheiro. E a maior renda do São Paulo é venda de atleta. Infelizmente, né? A gente não está passando por uma época em que os jogadores vão ser valorizados, vamos esperar eles jogarem, vamos segurar 1 ano, 2 anos. Não estamos passando por essa época, não estamos passando por essa temporada. A meta do Zubeldia é vender moleque, é botar moleque para jogar para que ele seja vendido, seja valorizado e vendido. Então não culpem a comissão técnica, culpem a diretoria. Não só essa diretoria também, tá? As diretorias anteriores também, porque deixaram o São Paulo nessa, né, com essa dívida milionária, por enquanto milionária. E aí um plano que, pelo menos eu acho acertado, né, é essa questão do fundo de investimento, onde você vai pagar menos juros. Eu já expliquei isso em episódios passados aqui, como é que vai funcionar, né? O São Paulo vai pagar menos juros para banco, não vai pagar juros para banco, vai pagar um juros menor. Então, se a meta é vender atleta, é claro que a gente não pode sair também leiloando a molecada, né? O Rian Francisco é uma joia, é um moleque que precisa ser trabalhado muito bem, porque ele talvez a gente consiga vender pelo valor da multa. Ele talvez sim, né? Porque todo mundo vem falando, eu não sou nenhum expert em garoto de base aí que a gente possa falar, que eu possa bater o olho assim, puta, esse moleque vai virar. Não, a gente já viu muita molecada aí chegar, jogar, ganhar copinha, não sei o que e tal, e não virar nada, né? Mas eu tenho visto muito, e eu acho que os números do Rian Francisco são números de gente que pode render muito, sim, senhor. Mas precisa ser bem trabalhado, né? E eu acho que ele vai aproveitar as oportunidades que ele tiver. Enfim, então eu acho que culpado por vender o William Gomes por 10% do valor da multa, primeiro é a própria diretoria, né? Porque precisa vender. Porque a gente está numa dívida que a gente precisa fazer dinheiro. E como é que nós vamos fazer dinheiro? Vendendo jogador. É a maior fonte de renda. Patrocínio, venda de jogador, patrocínio e público, talvez. Seriam as 3 principais fontes de renda do São Paulo. Venda de camisa, isso aí eu acho que está muito ali com lotação de estádio.
É venda de jogador e patrocínio. Patrocínio a gente vê que pelo menos vem fazendo a parte, né? O São Paulo vem fechando patrocínios, valorizando a camisa, etc. E aí a gente tem que vender, gente. Vamos ter que vender. Aí foram duas coisas. A oferta, com a possível desvalorização do próprio jogador por perda de espaço. E além da perda de espaço, né, ele teria que voltar a brigar até com próprios colegas da base, porque o Lucas Ferreira também está subindo, o Rian Francisco, o Paulinho, o Matheus Alves, o próprio Mike, todos eles estão subindo e eles vão entrar nas brigas por posições aí. É claro que talvez não entre na briga pelos titulares, né? Assim, por exemplo, o Matheus Alves não vai brigar direto com o Oscar. Não, vai brigar com o Rodriguinho para ter uma chance de jogar. E pelo pensamento do Zubeldia, o Rodriguinho ainda está atrás do Marcos Antônio. Então, né, a gente precisa botar um pouco a cabeça aqui e falar assim, pô, talvez eu precise vender, talvez eu venda ele agora por esse valor de 75 milhões. Vou trazer ainda um atleta experiente para uma posição que está carente, que eu preciso. E eu vou abrir um pouco mais de espaço para uma molecada que é muito promissora também, assim como o William Gomes era promissor também. Então, eu tentando entender a cabeça do cara que vendeu, tá? Eu acho que esse foi o racional. Enfim. Então, só não culpem a comissão técnica. Não culpem a comissão. A comissão técnica é a última. O Zubeldia é um funcionário da diretoria do São Paulo, da presidência do São Paulo. É um funcionário como qualquer outro. E ele acata as decisões como qualquer outro. Tá bom? Estamos entendidos? Sem crucificar a comissão técnica, né? Os responsáveis estão mais para cima. Beleza? Bom. E vamos falar do jogo, né? O jogo, o São Paulo foi com um time totalmente reserva, seguindo aí o planejamento que aí a comissão técnica desenhou e levou um time totalmente reserva com o Jandrei, Ferrarese na lateral, com o Sabino, o Juan, o Patrick na lateral esquerda. O meio de campo, eu não sei se vocês viram a minha postagem, mas na minha postagem eu não gostei da escalação do meio de campo que foi feita para o primeiro tempo, porque eu achei que distanciou e efetivamente distanciou o meio do ataque, porque era Marcos Antônio, Santi Longo e Bobadilha. Não são jogadores de criação, de chegada, de aproximação junto com os atacantes. São jogadores de segunda bola, né, quando eles chegam efetivamente no ataque. Né, eles vêm com mais espaço, etc. E isso trouxe efetivamente um problema para o São Paulo logo no começo do jogo ainda, quando o São Paulo ainda não tinha entrosamento, né? O ataque com o Eric, André Silva e Ferreira também é aquele esquema, jogou com aquele esquema de 4-3-3, com os pontas muito abertos, e aí sem um meio de campo de aproximação efetivamente e tal. A gente tem um ataque muito isolado, com pontas muito abertos, de se distanciando do centroavante, onde o André Silva efetivamente acaba não participando do jogo na primeira parte do jogo, né? Uma saída de bola errada, muito errada, né? Volto a reforçar que acho que esse é o principal problema desse time, e aí do time não só do reserva como do titular, todo, né, o elenco precisa trabalhar a saída de bola, porque o São Paulo pressionado entrega. São Paulo pressionado ou rifa a bola ou um passe errado entrega. Foi o que aconteceu ontem.
além da infelicidade do passe errado do Bobadilla, entregar no pé do atacante da Portuguesa, teve a infelicidade do Jandrei de escorregar no lance. Porque o centroavante adiantou muito a bola, o Jandrei fatalmente chegaria na bola antes dele, só que o Jandrei escorregou. E aí perdeu totalmente o timing, deu tempo do atacante da Portuguesa chegar na bola e fazer o gol. E aí um time que estava muito espaçado, estava desentrosado, etc e tal, sem criação, sofreu um gol, e aí um pouco daquela ansiedade já começou a bater em jogadores que efetivamente, né, querem resolver. O caso do Ferreira, que ele queria resolver o jogo, mas muito isolado, né, porque o Patrick também não é aquele, né, possui aquele apoio efetivo, etc e tal. O São Paulo conseguiu, em alguns momentos, o Marcos Antônio conseguiu ter alguns lampejos muito bons, efetivamente. Um passe de calcanhar, por exemplo, que ele deu pro Bobadilla, que chutou para fora. E aí, né, a partir ali dos 25 minutos, o São Paulo começa a tentar tocar a bola, de fazer algumas jogadas de aproximação. O São Paulo conseguiu o pênalti, né? Pênalti mesmo, a bola bate na mão, o cara tá com o braço mais aberto, a bola bate, pênalti. Achei que o Candansan lá, o juiz não ia marcar, porque ainda precisou ir no VAR ver, não confiou no que foi falado. E pelo menos marcou o pênalti. O André Silva bateu bem demais, bem demais. Pênalti, o Sombra da 97, né, falou assim, ó, se tem golaço de pênalti, esse foi um, né, porque ele bateu bem, né, bom, não tem goleiro que pegue ali. O São Paulo ainda poderia, né, ter virado o jogo no primeiro tempo, na mão do André Silva. A mão tá colada no porco, a mão tá colada no corpo, mas efetivamente, né, aí tem que seguir a regra, e a regra é se o atacante tiver vantagem com a bola na mão e fizer o gol, aí tem que ser dado a mão. Se ele não tivesse feito o gol, se ele tivesse tocado, talvez o gol fosse validado, mas enfim. São Paulo terminou o primeiro tempo ainda, né, com essa, jogando melhor, né, que a Portuguesa. E aí voltamos para o segundo tempo, onde a Portuguesa se propôs a jogar um pouco mais, né, e começou o segundo tempo melhor, mas sem muita efetividade, mas sempre, né, tentando incomodar a defesa do São Paulo. E aí eu acho que foi uma conjunção de fatores. A entrada do Rodriguinho, que entrou muito bem ontem, fez bons passes, muita jogada de aproximação pela direita, pela esquerda, teve certa liberdade, acho que ele não havia tido no jogo contra o Botafogo. E eu acho que o desespero da Portuguesa em tentar ganhar o jogo, eu acho que essa soma desses dois fatores acabou favorecendo o São Paulo, porque a Portuguesa, até então indo bem, começa a colocar atacante em cima de atacante, atrás de atacante, e desmonta um pouco aquele meio de campo que era um meio de campo até então que incomodava na marcação. E aí o Rodriguinho entra, começa a ter espaço, começa a jogar, né? Começa a fazer bons passes, boa triangulação, achou o Ferreira ali um baita de um passe, uma enfiada de bola para o Ferreira, que o Ferreira chuta na trave, e fez uma outra jogada também pela direita, onde ele também, né, coloca a bola, se eu não me engano, acho que é o Ferrarese que acaba indo para a linha de fundo, mas o São Paulo começa a jogar e tal, efetivamente jogou bem e podia ter matado o jogo, ter virado o jogo já e tal,
mas não fez, e aí, né, a gente vê efetivamente a estrela. E aí é quando a gente precisa da estrela, que foi o que aconteceu. O Rian entra junto com o Lucas Ferreira, o Caleri também havia entrado e tal. E aí, numa jogada que ele participa, que disputa a bola sobra no Bobadilha, e aí o Bobadilha compensa o passe, a entregada no gol da Portuguesa. Ele entrega uma assistência pro Rian Francisco por cima, primorosa. E aí o moleque gelado, moleque frio, na frente do goleiro, um goleiro experiente, o goleiro Alex da Portuguesa, um goleiro grande, que a hora que sai do gol, né, o atacante realmente precisa ter sangue frio. O Rian Francisco não dá nem se dá conta, domina a bola e dá uma chapada por cima assim, meio um tapa, meio um chute, e faz o 2-1 aos 91 minutos, 92 minutos né, de jogo. E aí é correr para abraço. O moleque tem personalidade, a gente tem que ressaltar isso. Tem sangue gelado, tem personalidade, sangue gelado, e eu acho que aí esse é um garoto que nós vamos ter que trabalhar muito para a gente poder vender ele porque nós vamos vender. Não criem ilusão de que ele vai ficar e vai fazer história no São Paulo. Ele vai ficar aí, talvez faça assim história ganhando um título esse ano, alguma coisa aí, mas depois fatalmente ele vai ser vendido, né? E vai ajudar o São Paulo fazendo dinheiro. Bom, eu acho que para esse meio de semana aí tá bom. A gente se vê aí pós jogo contra o Santos, final de semana, São Paulo e Santos às 7h30. É Santos e São Paulo, né? Às 7h30 do sábado. Beleza, gente? Então, abraço, até lá. E se cubram que tá frio. Bota aí o moleque pra jogar. Alô, tricolores.